Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19, 20, 21, mostram que Jesus se preocupa muito com o lugar onde nós projetamos os nossos tesouros e que nós precisamos aprender a juntar tesouros, mas não qualquer tipo de tesouro, os tesouros certos. O Evangelho diz o seguinte: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Esse texto de Jesus é muito parecido com um texto do Antigo Testamento que diz que nós devemos guardar sobre todas as coisas o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. Nós precisamos aprender em que tipo de tesouro nós devemos investir a nossa vida. Há muita gente que passa grande parte da sua vida ocupada com os tesouros materiais e se preocupando com aquilo que, segundo Jesus, a traça e a ferrugem podem consumir. Jesus estava de forma direta falando sobre tesouros materiais, estava falando sobre tesouros financeiros, estava falando sobre cobre, sobre moedas que podem ser corroídas pela traça e pela ferrugem, estava falando sobre papel, estava falando sobre projetar a sua riqueza na sua própria casa, entendendo que a casa, o lugar físico onde você mora, é uma das coisas mais importantes da sua vida, e ele diz que lá os ladrões podem arrombar e podem furtar. A experiência de ser furtado ou de ter a sua casa arrombada não é uma experiência muito boa. Eu já passei por isso algumas vezes e é terrível você chegar em casa e ver que alguém entrou, violou as suas coisas, a sua intimidade, remexeu as suas coisas e levou algumas delas, algumas das quais você tinha algum grau de apego. Então, Jesus nos ensina que nós devemos ajuntar tesouros não nessas coisas, projetar o nosso coração para amar não essas coisas. Nós precisamos aprender a diferença entre valor e preço das coisas. Muitas coisas que nós temos na vida têm preço, mas algumas coisas devem ter valor de eternidade. Aquilo que nós construímos diante de Deus é aquilo que tem valor. Aquilo que nós compramos com dinheiro é aquilo que tem preço. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que tem valor. Precisamos aprender a amar aquilo que tem valor. E aquilo que tem valor são os tesouros que nós ajuntamos diante de Deus que servem para a eternidade. Então, sobre tudo que Jesus tem tratado nesse Sermão das Bem-aventuranças, o valor da oração, o valor de aprender a controlar a si mesmo e virar a outra face, o valor de aprender a jejuar, o valor de aprender a cuidar das pessoas e se doar pelas pessoas, mesmo as que não merecem, o valor de aprender a ter um coração parecido com o coração de Jesus, são valores eternos. Essas coisas constroem diante de Deus um tesouro que nem a traça nem a ferrugem podem consumir, e nem ladrões podem arrombar, e nem tampouco furtar. Então, eu queria desafiar você a começar a acumular um novo tipo de tesouro. Que esse novo tipo de tesouro seja baseado em dois relacionamentos fundamentais. Primeiro, o seu com Deus. O seu relacionamento com Deus é inalienável. Ninguém pode roubar de você aquilo que está no seu interior, na sua experiência mais pessoal, mais personalíssima. Assim como também ninguém pode roubar de você aquilo que você investe na vida das pessoas. Talvez as próprias pessoas a quem você sirva, em algum momento da vida não consigam reconhecer o tamanho do seu sacrifício, o tamanho daquilo que você, com muita preciosidade, está depositando na vida delas. Mas quando você deposita na vida delas, diz a Bíblia, você amontoa brasas de fogo sobre a sua cabeça e também sobre a cabeça delas. Elas responderão diante de Deus por toda a ingratidão, mas você responderá diante de Deus por todos os benefícios que você fez. E Deus certamente te recompensará, independente das pessoas que receberam o benefício saberem
recompensar você. Por isso eu queria te convidar, ajunte tesouros no céu, ajunte tesouros na presença de Deus, servindo as pessoas, fazendo o bem, entrando na presença de Deus todos os dias, orando, jejuando, querendo estar perto de Deus, querendo ser semelhante a Jesus. Por fim, eu enfatizo mais uma vez o versículo 21, em que Jesus diz: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Você ama aquilo que você valoriza. Se você continua priorizando valores financeiros, monetários ou propriedades, o seu carro, a sua casa, as coisas, o seu coração estará sempre preso a essas coisas. Mas se você valorizar aquilo que Deus valoriza, o seu coração estará ligado a Deus. Por isso eu queria convidar você a junte tesouros na presença do Senhor. Que você tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.